Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores neste segundo domingo do Advento. Hoje, no nosso espaço de entrevista, será nosso convidado o Padre Raimundo Bulcão. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. As alegrias de Nossa Senhora dão um mote às festas de Nossa Senhora da Conceição em Angra. De 29 de novembro a 8 de dezembro, todos os caminhos vão dar ao Santuário Diocesano e o reitor, cônego Ricardo Henriques, diz que estas alegrias de Nossa Senhora dão um ânimo ao nosso peregrinar. Estas alegrias são momentos fundamentais, são momentos chamativos da vida de Nossa Senhora, que para nós que somos peregrinos nesta vida, nos dão um ânimo e abrem uma janela de esperança muito grande para o nosso peregrinar enquanto construtores de uma história da qual a gente faz parte, mas na qual a gente sabe que não está sozinha, porque temos Nossa Senhora que vai à nossa frente e que nos ilumina no caminho para podermos chegar junto do seu Filho. O santuário é sede de diversos movimentos que se envolvem nesta festa de uma forma comprometida, como é o caso da Confraria de Nossa Senhora da Conceição, da qual é responsável Filipa Silva. E a nossa preparação começa em outubro, digamos assim. Nós, em outubro, temos uma ação de formação, onde estamos reunidos, aliás, é aberta a toda a comunidade, mas claro, a confraria é quem mais participa nessa ação de formação, onde depois, geralmente, ou em outubro ou início de novembro, temos o nosso retiro, um dia completo também de oração, de pensar sobre Maria, o seu papel, sempre um tema mariano escolhido, feito. E depois, em Assembleia Geral, fazemos então uma distribuição de tarefas e daquilo que podemos então contribuir para a festa propriamente dita. Dessa forma, então, conseguimos apoiar o santuário na decoração do santuário, ou seja, fazemos donativo para as flores, inclusive a nossa secretária da mesa administrativa faz parte desse grupo de senhoras que ornamenta o santuário para a festa. Também ajudamos o reitor do santuário no peditório realizado então na freguesia, também como a divulgação do programa da festa, distribuindo então de porta a porta o programa da festa, que começa, claro, a 29 e vai até o dia 8. Temos também, há uns anos, costumávamos apoiar no próprio dia 8, nas diversas missas que acontecem, e muitos eram também os peregrinos que chegavam ao santuário, apoiávamos a orientar onde é que havia lugares vagos, onde as pessoas podiam se sentar, as casas de banho onde ficam, a casa de banho onde fica, também conseguimos orientar as pessoas. Se bem que hoje em dia já não orientamos tanto no sentido de estar mesmo, mas claro, quando vemos alguém assim com ares à procura de alguma coisa, aproximamos-nos das pessoas e tentamos então orientá-las. Também é casa desde o primeiro momento da criação dos Romeiros da Conceição, adianta Paulo Roldão. O resto de Romeiros, na sua origem, ou seja, na sua gênese, foi Nossa Senhora da Conceição. E, portanto, desde que ela foi criada em 2007, sempre esteve presente na festa, englobando o novenário também preparatório. Portanto, costumamos ir há alguns dias, aqueles que podem ir, não é? Cada um tem a sua vida, mas nos dias que nos estão destinados, como por exemplo hoje, vamos ter a recitação do terço às 7h30 e vamos ter as leituras também da celebração às 8h, e depois temos no domingo à meia-noite, portanto já é segunda-feira, por assim dizer. Também temos a nossa vigília, a Nossa Senhora, como tem sido ao longo destes anos. Aquilo que o reitor nos pede, nós tentamos também fazer, e até agora temos cumprido, mais coisa, menos coisa. E para nós, tal como o Advento é o início de mais um ano litúrgico, assim para nós o rancho, esta festa,
é como se fosse a preparação para o início de mais uma romaria do ano que vem. Depois da criação de um rancho de romeiros, seguiram-se as romeiras, muitas delas familiares do rancho masculino. Para o rancho tem muita importância. Podemos honrar a nossa padroeira de uma maneira mais sentida e mais presente nas diversas cerimónias cá até ao dia 8. Portanto, tem todo o sentido. E para nós é muito especial poder estar presente. O rancho tem uma particularidade de ter várias irmãs por todas as freguesias, distribuídas pelas freguesias da nossa ilha, o que facilita um bocadinho levar um bocadinho de santuário também a cada freguesia. E ao longo do ano a gente tenta fazer alguma coisa mesmo no santuário. Embora às vezes seja difícil reunir as irmãs, porque também estão integradas nas suas freguesias, quer a nível de catequese, de grupo de leitores, de grupo coral, e depois às vezes é difícil. Não é fácil reunir o rancho e poder fazer assim muitas atividades ao longo do ano. Mas sempre que a gente pode, a gente reúne. Temos sempre hoje tem participado nas Eucaristias ao longo do ano no santuário. Isabel Cunha, responsável pelo Rancho das Romeiras. No feminino, o santuário é também sede do grupo de caminhantes que nasceu com poucos elementos, mas que atualmente conta com quase 70 participantes, diz Fátima Duarte. Foi um grupo que nasceu no ano que houve as cheias do Porto Judeu. Portanto, nós vamos fazer no próximo ano a 12ª caminhada. Este grupo começou por uma pessoa que já não está no grupo. Há apenas 2 elementos que participaram na primeira caminhada. Era um grupo pequenino que surgiu de uma senhora que estava no santuário e que se lembrou de criar algo semelhante aos Romeiros de São Miguel. E o grupo foi crescendo, assim, sem mais, no passar da palavra. O grupo tem vindo a crescer e todos os anos nós temos que dizer já chega, porque no início portanto, nós fazemos reflexões desde o início do outono, começamos normalmente em outubro e fazemos uma reflexão por mês, até à caminhada, que acontece na Quaresma, sempre no 4º domingo da Quaresma. Nós não promovemos o grupo, as pessoas atraem-se pela palavra de uma amiga que foi e gostou, porque nos viram passar e acharam que se calhar também gostariam de participar. Portanto, todos os anos o grupo tem vindo a crescer. Começamos sempre a primeira reflexão com à volta de 70 inscritas, depois há sempre aquela que não pode ir, ou porque adoece, ou porque tem algum compromisso que não pode adiar, e portanto o ano passado saímos 64, este ano já estamos outra vez à volta das 70, e só no dia que se saberá quantas efetivamente vão. A pregação do novenário ficou este ano a cargo dos padres António Santos, Luís Silva e Pedro Lima. Na segunda-feira, a festa conta com 6 Eucaristias, sendo a das 9h30 presidida pelo bispo Dom Armando Esteves Domingues e com transmissão direta para a RTP1. Assinalam-se neste dia 8 de dezembro 60 anos do Concílio Vaticano II. A reunião magna, que foi a primavera para a Igreja do Mundo, diz Monsenhor José Constância, ordenado em 1969, 4 anos após o concílio e, portanto, no período da sua concretização. Antes de mais, é extraordinário que celebrando os 60 anos, vejamos que este foi um acontecimento fantástico para a Igreja. Uma primavera para a Igreja. Sendo um acontecimento histórico, sendo um acontecimento que tocou as pessoas, enfim, houve reações, tensões mesmo. Os que afirmaram, digamos, mais a tradição, os que continuaram a afirmar sempre mais a tradição, e aqueles que, no verdadeiro espírito do concílio, que foi voltar ao Evangelho, que foi voltar a Igreja a estar presente no mundo e renovada, houve tensões. Eu diria que toda a Igreja foi mexida pelo concílio. Quer dizer, 60 anos depois, embora possamos ver várias etapas deste pós-concílio, digamos uma primavera inicial, depois uma aplicação que levou a um certo restauracionismo que dizem alguns, pondo mesmo em perigo a possibilidade da aplicação do Vaticano II ali por volta de 1985,
e depois, digamos, a aplicação na Igreja dos 5 continentes, até chegarmos mais aos dias de hoje, em que de novo há digamos, renovar a Igreja em primavera conciliar. O sacerdote garante que houve grande resistência da ala mais conservadora e que em muitas dioceses no mundo o projeto ficou mesmo na gaveta. Mas agora, o que falta cumprir? Estamos sempre a recomeçar e esta hora é uma hora de recomeçarmos com o sínodo, com o pontificado do Papa Francisco. Nós estamos como que a recomeçar o espírito e a vivência e o estilo do concílio. Portanto, significa que temos de novo de nos voltar para Cristo, portanto, uma vivência de Cristo hoje. Há necessidade de a palavra ser muito bem explicada, a palavra do Evangelho ser muito bem traduzida para um mundo como o nosso, que é tudo ele outro. Não nos esqueçamos que o mundo foi tocado e recentemente está tocado por grandes fenómenos, diríamos desde digamos, a descoberta da luz elétrica que secrestou o mundo ao ritmo dos nossos dias, com grandes descobertas, as redes sociais que vieram, digamos, mudar a capacidade de nos relacionarmos, e agora a inteligência artificial com a maneira que traz, ou com os problemas que traz o destino, a inteligência, o pensar. Realizado entre 1962 e 1965, o Concílio Vaticano II trouxe mudanças significativas e renovação à Igreja. Dele resultaram importantes documentos que ainda hoje são seguidos pela Igreja Católica: Lumen Gentium, Dei Verbum e Gaudium et Spes. Terminou esta sexta-feira o ciclo de Diálogos do Tempo. O 10º e último encontro teve lugar esta sexta-feira no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra. Maria, a primeira influencer do céu, deu o mote à reflexão proferida por Mariana Cabral, enfermeira, casada e mãe de 2 filhos, que destacou a coerência da vida de Maria, sendo esse o motivo de ser a maior influenciadora. Que ela influencia não por palavras, que muitas vezes estamos cheios de palavras, mas por coerência de vida. E também aqui acho que podemos pensar e ter esta oportunidade de reflexão e fazer este exame de consciência. Serei um católico coerente? Como é que é a minha vida? Eu levo uma vida dupla? Sou 2 pessoas, uma dentro da Igreja e outra fora da Igreja? As minhas ações nada têm a ver com aquilo que eu defendo e anuncio, ou eu tenho uma coerência de vida como Maria? E se não tenho, e se tenho dificuldade, que é normal, não é? Que todos temos dificuldades, podemos pedir a Maria: Maria, ajuda-me a ter coerência na minha vida, como tu tiveste. E todos nos lembramos daquele slogan que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Também devemos pensar na nossa vida que uma ação vale mais que 1000 palavras. E a vida de Maria foi uma vida cheia de ações. Ela também é uma intercessora constante. O Catecismo também nos diz que Maria continua do céu a exercer uma função maternal na economia da graça. Também no ponto do Catecismo 969. E esta intercessão é influência espiritual. Mais uma vez, uma influencer a sério. Influencia-nos espiritualmente. Não para irmos comprar roupas bonitas, não para andarmos na moda, mas porque nos influencia espiritualmente, na proximidade, na presença e no cuidado. Maria conduz sempre a Cristo. Nunca se fecha nela. São muito poucas as citações que conhecemos de Maria, mas as que conhecemos são maravilhosas e vale a pena pensarmos nelas. Na sessão, no Santuário Mariano, esteve o bispo Dom Armando Esteves Domingues, que lamentou não existirem algoritmos que tragam reflexões bonitas como a que tinha acabado de acontecer. Então, oxalá que estes diálogos do tempo tenham sido também uma oportunidade de levar à vida pública onde Cristo quer estar, e aí ser capaz de fazer este contacto entre a fé e a cultura, a fé e a história, a fé e a ciência, a fé e a saúde, a fé e a família, a fé e as questões sociais, todos estes tempos, estes temas e outros passaram ao longo do ano. Portanto, levar também a fé ao diálogo com a cultura, com a arte, com a saúde,
e ajudar a descobrir que aí há sinais de esperança. Ler estes sinais do tempo com fé, há tantos sinais de esperança. Eu às vezes tenho pena que as pessoas se entretenham tanto a ver notícias dolorosas, pesadas. É preciso rezar por todas elas, mas não terem o gosto, se calhar, de ter... que não haja um algoritmo que nos fale coisas belas, bonitas, que não haja muitos temas destes a passarem a nossa casa, não é? A ajudar-nos também a interiorizar a beleza de Maria, a beleza da Mãe. Depois dizer que também este percurso tinha uma outra finalidade, que era ajudar-nos no percurso, na auscultação das pessoas, também de setores fora da Igreja, a preparar um caminho até 2024. O Bispo de Angra agradeceu ainda ao grupo coordenador do Jubileu pela organização dos Diálogos do Tempo e espera que todos continuem a fazer Cristo vencer em vários formatos. Oxalá que nós continuemos a ter esta capacidade de nos centrarmos ou para ouvir conferências ou debates ou colóquios, mas sempre nesta tónica do diálogo, do aprender de cada irmão, mas também darmos o que temos a cada um que nos rodeia. Obrigado por este percurso. Oxalá ele continue noutros formatos, mas sobretudo oxalá que continuemos a levar a fé a estes campos da cultura, da história, da arte, por aí fora. Façamos Cristo vencer nos tempos que correm. A Igreja e a sociedade em diálogo no ciclo que agora se encerra e que percorreu diversas ouvidorias da Diocese de Angra. Decorre este fim de semana, no Lagedo, em Ponta Delgada, a Feira dos Carismas, sob o mote Ao Ritmo da Missão. O pároco, o padre Norberto Brum, explica o objetivo desta iniciativa. Olha, numa altura em que o comércio mostra os seus produtos, mostra tudo aquilo que tem para oferecer como produtos de ofertas, de partilha, de vestuário, nós também, e o Conselho Pastoral da Paróquia decidiu aproveitar esta oportunidade também para mostrar a paróquia, mostrar a comunidade por dentro. Por isso, esta Feira dos Carismas não é mais do que uma mostra daquilo que é a comunidade no seu interior. E quando digo no seu interior, é a comunidade na sua vertente e na sua parte mais ativa e dinâmica, nos seus movimentos, organismos, nos seus grupos, e é uma forma de mostrar à própria comunidade aquilo que se faz, como é que se faz, e ao mesmo tempo de propor uma maior participação e uma maior comunhão. É, ao fim e ao cabo, uma oportunidade da comunidade mergulhar dentro da própria comunidade e percebermos o que é que temos, o que é que somos, o que é que fazemos, como é que fazemos e com quem fazemos. Quais são os rostos da ação pastoral da nossa comunidade. E depois mostrar e dar a conhecer aquilo que cada movimento, cada grupo está a fazer. Porque é importante esta comunhão, é importante esta partilha, não só entre os próprios movimentos, porque esta ideia lançada pelo Conselho Pastoral já gerou uma comunhão maior entre os movimentos da paróquia, já houve um encontro, uma assembleia com todos os elementos dos movimentos, com um encontro com os responsáveis. Portanto, provocou uma onda também de comunhão. E esta onda quer agora saltar para a comunidade. Por isso é tipo de uma feira mesmo, onde vamos expor, onde cada movimento vai expor aquilo que tem, aquilo que faz, através de fotografias, de vídeos, através de panfletos, mas sobretudo pela presença dos elementos de cada movimento. É uma forma também de contatar e as pessoas conhecendo, sabendo, percebendo o que se faz, também sentirem-se interpeladas a viverem e a tornarem-se mais ativas na própria comunidade. Na feira marcam presença todos os movimentos da paróquia. Cerca de 12 grupos que vão interagir com a comunidade antes e depois das Eucaristias nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. A ouvidoria de Vila Franca do Campo dinamizou 4 encontros formativos do Advento sobre a esperança. Esta é uma continuação das formações na Quaresma, garante o ouvidor Padre José Borges. Privilegiamos na Quaresma passado que é o específico da esperança.
depois a esperança cristã na palavra, depois a família como peregrina da esperança e, por fim, a esperança nas novas tecnologias. Isso foi o que aconteceu na Quaresma passada. Agora, no Advento, nós estamos atualizando esta formação. Portanto, primeiro foi o melhor da notícia. O que é que uma notícia tem de bom e que pode nos trazer de boa notícia ligada ao Evangelho? Fizemos a esperança na vida, e que foi muito bom, tocar esses limites da vida, mas fazê-la viver melhor e apreciar cada momento da nossa vida. O dia da esperança nas fragilidades das dependências. Como é que caminhos, que esperança trazer a estes lugares que é tão difícil tocar. E no fim, arrematando este Advento, o assombramento, que uma das passagens do Evangelho do Natal é: a sombra do Altíssimo, a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E será a chave para abrir este Natal. Cobertos por esta sombra, por esta proteção, por esta presença de Deus que vem pelas mãos do menino Jesus. Os encontros formativos em Vila Franca do Campo decorrem na primeira e segunda semanas do Advento. Nasceu em 1998 na Fajã de Cima, o Centro Social e Paroquial. Vive há mais de 3 décadas como pilar de apoio à infância, aos idosos e às famílias. Mas podia conseguir responder a mais procura, admite Beatriz Rezendes, diretora técnica da instituição. Muito bem, atualmente o Centro Social, portanto, tem a valência de centro de dia. Temos também o serviço de apoio ao domicílio, portanto, estas são as 2 valências destinadas mais à faixa etária, portanto, dos mais idosos. Temos também valência de centro de atividades de tempos livres, atualmente com 75 meninos. Temos ainda a nossa valência de centro comunitário, que oferece também aqui um conjunto de serviços à comunidade. E depois temos ainda alguns protocolos com a Segurança Social, na área da ação social, rendimento social de inserção, que integram equipas que trabalham com famílias da freguesia de Fajã de Cima, Fajã de Baixo e São Pedro, e por fim a nossa equipa de emergência a situações de violência doméstica, portanto uma equipa também multidisciplinar que dá resposta a estes casos. Eu sinto que respondem às necessidades da comunidade. Algumas delas, neste momento, sentimos que deveriam crescer, portanto, ter uma maior abrangência no que diz respeito ao número de utentes. E falo concretamente da valência de centro de dia, que integra apenas 15 idosos, e nós sentimos que há uma procura crescente deste tipo de serviço. Mesmo o serviço de apoio ao domicílio, cada vez mais também é procurado quer pela nossa comunidade da freguesia, como de outras freguesias vizinhas. E, por fim, o ATL também tem aqui espaço para crescer, que embora tenhamos 75 meninos, a verdade é que a procura é muita e de facto era importante conseguirmos aqui dar resposta a mais crianças. A técnica gostaria de acrescentar a valência de creche para dar maior suporte às famílias e destaca o projeto Loja Eco Solidária. Nós já tivemos mais voluntários do que aquilo que temos atualmente, mas ainda temos voluntariado que normalmente integra mais uma das nossas respostas de centro comunitário, que é a nossa loja eco-solidária. É um espaço onde nós recebemos roupa em segunda mão, onde nós fazemos também, além da venda simbólica desta roupa, a reciclagem, portanto, e a produção de novas peças com roupas que já não estão em bom estado. E aí, esta foi uma valência onde nós sempre sentimos a procura por parte de algum voluntariado. Marlene Botelho, assistente social no Centro Social e Paroquial da Fajã de Cima, diz que aumentou o pedido de ajuda no âmbito da saúde mental. Tem havido uma grande procura ao nível do acompanhamento psicológico devido ao agravamento das questões de saúde mental. É uma questão que nos tem preocupado bastante. Temos procurado intervir de forma preventiva, até mesmo junto das nossas crianças do ATL e até mesmo em colaboração com a própria escola aqui primária da freguesia, porque parece-nos que é um problema aqui que está a crescer de forma exponencial e que exige de nós uma resposta mais imediata, que nós temos procurado dar, mas se calhar ainda é insuficiente para a procura que
existe. Os preços da habitação e dos cabazes de compras levam à instituição cada vez mais pedidos de ajuda. E surgem também alguns casos de pobreza envergonhada que preocupam as técnicas. A missão do Centro Social e Paroquial é não deixar ninguém para trás. E neste espaço de entrevista, Carmo Rodeia conversa com o padre Raimundo Bulcão, para ouvir nos próximos momentos. Qual é a memória mais grata que tem da sua vida de sacerdote? Talvez seja... Isto também é muito complicado, porque praticamente desde há 4, 5 anos, bem, 5, verdade? Que eu, digamos, desliguei um bocado a minha ação pastoral, na verdade. Até porque já não era um parco, dadas anos para cá, mais ou menos isso. Sacerdote ordenado é sacerdote para a vida, independentemente de estar a paroquiar ou não. Resta saber de que maneira e em que perspectivas. E de que maneira e em que perspectivas é que o senhor continua a viver o seu sacerdócio? Olha, há uma coisa que realmente a mim me diz-me respeito e que me dá entusiasmo e razão de continuar a viver e a lutar por esta causa global. O facto de viver na minha casa que não é a casa que eu herdei, na casa que eu construí a partir da altura em que terminei na Madalena dos tais 30-1 e vim exatamente para o Faial, na verdade. Senti a necessidade de facto de ter casa. E como é que o senhor passa hoje os seus dias? Os meus dias estão assim. Olha, eu praticamente durante a manhã eu levanto-me a hora normal, 8 horas, mais coisa, menos coisa, não é? E depois arranjo a minha cozinha, preparo as minhas coisas e tal, e depois rezo, falo com o Senhor, é porque nessa altura o meu espírito está mais lúcido, e eu falo com ele, dialogo com ele, e há coisas que eu vejo que é ele realmente que está a comandar, digamos, no fundo, a minha vida como a vida dos outros todos, embora muita gente não saiba exatamente o que é que acontece. Acontece a si próprio, ou seja, toda a gente. Sente falta de ter uma comunidade ao seu cuidado? Não, eu penso que isto é preciso, este isolamento, este estar em silêncio, estar concentrado, não é? Olhar para as coisas, mas perceber que isto não é para mim. Isto está aqui, mas isto é para quem virá atrás, para quem assumirá outras funções, etc. De maneira que isso para mim é particularmente e depois à medida que o dia vai passando, depois eu vou assumindo um certo cansaço. Tenho dificuldade, de facto, em falar, em pensar, em organizar a vida, de maneira que, mas depois calmo, e vou naturalmente voltando a preparar coisas, esquemas, etc. Mas isto realmente foi uma coisa que me surpreendeu muito, na verdade. Me surpreendeu muito, porque coisas que eu descobri que realmente não foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito pensada, muito organizada, e que interessava era que ficasse uma coisa para os outros se entreterem e tal. Não, eu presinto exatamente que o Senhor
me encaminhou neste sentido. Não é? Portanto, isto tem uma relação, assim como vocês também ali, não é verdade? Isso, o bispo e tudo, é fato engraçado, não é verdade? Mas há coisas que realmente não dizem nada, ou dizem muito pouco, A, B ou C, não é verdade? Às pessoas com isso se possa contatar, não é verdade? Mas que a mim me dizem particularmente respeito. O que é que lhe diz particularmente respeito neste mundo atual? Olha, o mundo atual está roto. Não tenho. E estou a pensar que isto para o senhor, isto não vai longe. Não vai longe. Isto não tem capacidade para ir longe. Porque as pessoas sobrepõem-se umas às outras, na verdade. Umas às outras. E pensam naquilo que realmente querem e desejam e aquilo que lhes convém, não é verdade? Enquanto que isto de alguém realmente procurar ser simples e descobrir o que é que ali vem, não. Olha, eu olho aqui para este lado, nas suas costas, tem três ramos da família, 3 gerações. Três gerações. Aqui embaixo estamos eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Acima, no lado direito, tem os avós maternos, enquanto que do outro lado, finalmente, temos os avós paternos. É uma família, a nossa família era uma família numerosa. Era uma família numerosa. Isso ajudou o senhor a tomar a decisão de ir para o seminário? Vamos voltar atrás. Volto com interesse. Sim. Portanto, eu nasci nos arrendamentos, na Canada dos Arrendamentos, ou seja, no troço da estrada que liga Santa Bárbara ao Posteleiro. Eu desde cedo, portanto, nós íamos o domingo sempre à missa, comunhar com os pais. Os pais iam sempre, e é que nos levavam, não é? Era preciso andar meia hora, portanto, da Canada dos Arrendamentos até às Angústias, à Igreja das Angústias, ou então à Igreja de São Francisco. E levantávamos cedo, às 5 horas, mais cedo até, para nos prepararmos, e íamos a pé. Não havia automóveis, não havia nada disso. Nós tínhamos um burro ou uma burra. Mas ela não ia. Íamos a pé. Palmeávamos aquilo. Aos domingos, sobretudo no verão, depois na época em que funcionava a catequese paroquial, na verdade, geralmente não íamos assim tão cedo, mas íamos um pouco mais tarde. Os nossos pais acompanhavam-nos, mas nós ficávamos depois lá embaixo para continuarmos após a missa, enfim, o nosso trabalho de catequese, juntamente com enfim, era interessante. Foi aí que surgiu a sua vocação no seio da família? Vou dizer, portanto, uma das coisas que, portanto, relacionei-me com vários sacerdotes, porque há, entretanto, uma coisa, há o período da guerra, portanto, isto é durante o período de guerra, há uma porção dessas pessoas que realmente me tocam de uma maneira muito especial, porque as pessoas que frequentavam a catequese, as pessoas que frequentavam a catequese tinham naturalmente os seus orientadores, na verdade. Não era assim uma coisa muito, muito bem organizada, mas era uma coisa com um certo alcance. Não é?
E há um momento realmente chave. É exatamente a altura em que os idosos que frequentavam o asilo de mendicidade, era assim que era conhecido, o asilo de mendicidade, não é verdade? Essas pessoas tiveram de deixar a sua casa, ali ao lado, que ainda existe e que ainda abriga pessoas, naturalmente foi ampliado e alterado, tiveram de viver exatamente para o fim, exatamente dessa rua, junto ao mar, desde as Angústias por aí fora, até a boca da canalização. Havia uma casa que realmente tinha certas condições para abrigar os doentes. Fizeram algumas ampliações e organizaram a sua vida religiosa mesmo, na verdade, durante os dias, e durante a semana e nos dias privilegiados, eles celebravam, enfim, as festas, celebravam a missa dominical, com certeza que sim, na verdade, e, portanto, às tantas precisaram de um sacristão, né? E como nós íamos sempre, os pais e nós os dois, né? Olha, comecei-me a entusiasmar e tal, e chamaram-me e tal, e eu comecei a ver que aquilo me desenvolvia. O que é que acontece? Acontece, portanto, por exemplo, o padre Correia, José Correia, a fotografia dele, José Correia. Bem, vários sacerdotes, porque eles sucedem-se, porque eles vinham às Angústias, de verdade, para as Angústias, e o Correia era uma alma generosa, na verdade, e era um conquistador nato da juventude, autenticamente, e entusiasmou-me, exatamente. Entusiasmou-me, não disse diretamente, não, assim, mas às tantas comecei a perceber que realmente que me interessava, na verdade. E então, aqui está uma particularidade interessante. Tinha na nossa frente, na quinta do nosso prédio, havia uma tambareira, um árvore, um arbusto, na verdade, e eu comecei a subir aquilo e a pregar. As avezinhas que apareciam por ali, na verdade, e havia também pessoas que paravam, na verdade, ia dizendo assim as boas coisas. Com que idade é que isso aconteceu? Isso aconteceu com 9 anos, 8 anos, por aí sim. 8, 9. E o que é que pregava? É? O que é que o senhor pregava? Pregava coisas que me vinha à cabeça. Vinha autenticamente o que eu vi, fazia a minha ligação, na verdade. De acordo com... e, portanto, aquele movimento, na verdade, aquela destreza, era uma coisa que, de alguma maneira, porque não era isso aconteceu com o Correia, mas também aconteceu com outros que lá chegaram. E os pais, como é que reagiam a isso? Os pais reagiam, deixavam-me falar, na verdade. Quando saíam de casa, quando aquilo ficava mais ou menos, tinha as coisas preparadas, as coisas da escola, agora eu vou para... O senhor gostava de estudar, gostava de ler? Gostava de ler, mas gostava sobretudo de dizer. Agora é um problema. E o que é que o preocupava nessa altura? Preocupava-me, aquilo atraía-me, dizia-me alguma coisa para a minha vida e para o serviço dos outros. Por exemplo, depois, durante o verão, muita gente ia dos Flamengos exatamente para aquela passar principalmente o mês de agosto, na verdade. E então à noite juntavam-se pessoas mais ou menos e jogavam as cartas, enfim, tomava-se umas refeições, não era uma coisa assim muito nada de exagero, não é? Mas enfim, e depois picavam-me
E eu, mesmo lá no meio deles, levantava-me. E então decide que se calhar esse era o caminho do sacerdócio. Quando é que começa a ficar claro no seu íntimo que esse era o rumo que o senhor queria dar à sua vida? Não, quer dizer, aquilo atraía-me, porque eu depois que familiarizava-me com as irmãs, familiarizava-me com o padre Correia, como digo. Os outros iam depressa e vinham depressa, porque tinham outras paróquias, vinha à sua conta outros missa, ou um funeral, ou um batizado até, etc. De maneira que não era assim. O da Feteira também vinha ali uma altura antes do Correia. O Correia é dos últimos, exatamente. E, portanto, aí deu o empurrão. O padre Correia foi, digamos assim, o seu pai espiritual para esta vida de sacerdote. Sim. Como é que entra no seminário? Como é que entra no seminário? Quando é que decide ir para o seminário? Vou-lhe contar. A minha entrada no seminário. Olha, é no dia 3 de novembro, no ano em que acabou a guerra. Veja lá. E eu saí de casa com 12 anos, deixei a minha mãe, meu pai foi comigo até a altura de eu embarcar, Carvalho Araújo. E agora imagina uma coisa, que para chegar à Terceira, para chegar a Angra, o que é que aconteceu? O navio, Carvalho Araújo, na verdade, Carvalho Araújo, às 10 horas, já tinha praticamente, 10 horas, sim, mais ou menos isso, já tinha praticamente a sua vida organizada para partir de regresso ao continente, a Lisboa, portanto. E então, fomos todos. Eram muitos. O Júlio da Rosa é um desses padres. O Manuel da Costa Garcia, não posso esquecer este tipo, porque este tipo teve muita influência e este tipo teve uma visão muito, muito curiosa. Eu já explico como é que as coisas aconteceram. E o que é que acontece? Uma tempestade no mar. Saímos dali, mas aquilo já não tinha possibilidade, já não tinha um porto de encosto, não havia forma, não havia necessidade, não havia possibilidade nenhuma de gente fazer aquilo. Levámos 16 horas e fomos chegar no domingo de manhã, veja só, no domingo de manhã chegámos a Angra. Aquilo que a gente tinha não tinha muito a ver exatamente com o Concílio Vaticano. Eu não fiquei parado, quer dizer, e comecei a perceber que realmente o mundo que era preciso realmente construir, criar, tinha de ser de uma outra maneira. Portanto, estes livros, estas coisas, uma das coisas que realmente estou a pensar, não é? O que é que realmente isto me serve, ou serve às outras pessoas a torná-las melhores, mais abertas, mais participativas, mais conscientes, mais responsáveis, etc. Ou seja, levar os cristãos a tomarem consciência daquilo que resulta do seu batismo. Porque há aqui uma particularidade que não disse, mas digo agora, não é? Eu comecei a frequentar no verão vários encontros a nível nacional. Eu ia para fora para participar exatamente em ações, nomeadamente aquilo que realmente me parecia mais urgente, na verdade. Preparar-me para que isto tivesse uma realização. O senhor sempre foi um homem de ação e um homem muito vocacionado para a área social, para estas questões sociais. Olhando hoje para a Igreja,
já estando dentro, mas ao mesmo tempo já com uma experiência de vida e com um olhar mais crítico, como é que vê a Igreja hoje? A Igreja não vai longe, porque a Igreja vive para um mundo que já está ultrapassado, digamos assim. Esse desacerto de passo entre aquilo que é a Igreja e a sua essência e o mundo atual deve-se, em seu entender, a quê? Dormimos muito tempo. O que é que quer dizer com isso, de dormirmos muito tempo? Quer dizer que realmente o sacerdócio tem de ser vivido, preparado, tem que ter gente com abertura, eu penso que continuar a viver hoje como se vivia há um século atrás, na verdade, não desperta as pessoas e não as leva a tomar uma decisão de assumir e de fazer aquilo que é possível fazer. Somos pouco conscientes do nosso batismo. Sim, isso, o batismo é que toda a gente se batiza, está a perceber? E portanto, isso não cativa ninguém. Agora a pessoa... Para quê? Os outros olham aquele e aquele outro, já, agora não precisa. Não casam porque não querem lá saber, na verdade. É melhor juntarem-se e mais fácil juntarem-se do que propriamente assumirem o compromisso. A conversa de Carmo Rodeia com o padre Raimundo Bulcão a fechar este Igreja Açores. Nós estamos de regresso na próxima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.